Olá, meus irmãos, a graça e a paz, muito boa noite. Mais uma vez é um prazer ter você conosco aqui no nosso culto online. Você sabe disso, mas eu quero reforçar para que fique sempre gravado na sua mente. Nós somos uma só igreja, independente do lugar onde estivermos reunidos. Não estamos aqui fisicamente no mesmo local, mas somos uma só igreja, um só corpo, ligados pelo mesmo Espírito. Então eu quero te convidar nesse momento para você tirar as distrações que estão aí próximo de você, para que você fique completamente conectado aqui conosco, porque eu sei que o Senhor já tem falado com você, mas Ele tem muito mais para falar ao seu coração. Quero te convidar nesse momento para você orar conosco. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade. Como eu disse, eu sei que o Senhor já tem falado conosco, mas eu peço que o ambiente, ó Deus, que está sendo criado aqui por intermédio do louvor, alcance cada casa, cada lar, ó Pai, cada local que está ali conectado conosco, recebendo, ó Pai, desse momento, recebendo aqui esse alimento no Teu altar, ó Pai, para que nosso espírito seja revigorado e venha a ser fortalecido, ó Pai. Então, continue, ó Deus, falando conosco. Fala, Senhor, por intermédio dos louvores, da palavra, das orações, e que Teu Espírito Santo possa chegar em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, o Senhor está aqui conosco, está aí com você na sua casa, e Ele se move, e Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que abre portas, é um Deus que enxuga as lágrimas. Ele é a resposta para mim e para você nesses dias. Vamos declarar isso. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações,
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia, aleluia. Nós louvamos a Ti, Deus, da nossa salvação. Jesus é a nossa esperança. Grande é o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele todo o nosso louvor. Aleluia. Levantamos um trono de louvor a Ti, Jesus. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, te adoramos. És a vida, és o amor
somente a Ti, porque nós sabemos que há poder no Teu nome, Jesus. Há poder para quebrar cadeias, há poder para abrir portas, há poder para restaurar a alegria, há poder para renovar através do Teu Espírito Santo. Que você receba aí na tua casa esse poder que há no nome de Jesus, porque Ele habita no meio dos louvores e Ele está em nosso meio para transformar qualquer situação, fazer todas as trevas saírem e a luz dele brilhar sobre as nossas vidas e sobre o nosso lar. Oh, aleluia! Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço Ele pagou, livremente se entregou por nossa redenção. Se deu
é no poder deste nome que toda cadeia se quebra, que tudo aquilo que prendia a tua casa, a tua família, as tuas emoções, aquilo que prendia a tua alegria, aquilo que prendia o teu riso está quebrado, porque há poder no nome de Jesus, e foi para a liberdade que Ele nos chamou. Que essa liberdade seja sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre tudo aquilo que te diz respeito, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos. Graça e paz. Motivo de alegria estarmos aqui, principalmente depois dos louvores desses maravilhosos, abençoado, né? Nós sabemos que o louvor, ele é comparado a um arado, que ele vem em nossos corações, vai removendo a terra, para que possa entrar, né, o oxigênio, e depois ser lançada a semente, para que produza, né, grandes frutos em nossa vida. Então, obrigado pelos louvores, né, que nos traz uma plenitude, para entrarmos diante da graça do Senhor. Amém, meu querido? Queremos orar a Deus agradecendo por esse momento maravilhoso. Obrigado, Pai, por tua grande bênção. Obrigado, Senhor, por tua presença em nossas vidas. Obrigado por esse momento, Pai, que é sublime, que é perfeito, que é agradável, e que nós queremos declarar, Pai, que confiamos, colocamos a nossa vida e descansamos em Ti, porque sabemos que o tem tido todos os dias o melhor para nossas vidas. Amém? Seja bem-vindo, irmãos, você no seu lar, na sua casa, que você possa participar realmente conosco, não se desvie, né, não fique desatento com as situações que passam aí no seu lar, mas tão somente esteja atento, né, a tudo aquilo que está sendo feito aqui nesta noite, que é esse culto para trazer até você, nesses momentos de dificuldade, de pandemia, nesse momento de isolamento, uma mensagem da parte do Senhor. Assim como os louvores glorificam a Deus, agora nós vamos glorificar o Filho dele. Estamos aqui para falar dele, de Jesus. Amém? Antes disso, nós vamos orar. Aliás, nós vamos ofertar, nós vamos dizimar. Eu queria convidar você, né, a abrir aí a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, no capítulo 3. Vou pegando meu aplicativo aqui. Eu sei que você deve ter na sua casa um também, ou a sua Bíblia física mesmo. Provérbios 3, 9 e 10 são dois versículos chaves maravilhosos, né, que nos ensina a ter um coração doador. Amém? Diz assim, Provérbios 3: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém, irmãos? Então a palavra nos convida a não dar e a não devolver, mas a palavra nos convida a honrar. Amém? A honra é um princípio. Então pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo e tenha em mente que você está honrando ao Senhor com o seu melhor. E a consequência disso é o versículo 10: e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Duas recompensas: fartura na sua casa e também a alegria na sua casa. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora então orar agradecendo pelos dízimos e pela oferta. Senhor, mesmo assim distante, ó Pai, mesmo não estando presente com os teus servos, Senhor, de maneira física, agora podemos estar próximos e nos confraternizando, mas respeitando, ó Pai, este momento de isolamento. Nós queremos, ó Pai, que em nome de teu Filho Jesus, abençoar os teus servos que ofertaram, os teus servos que dizimaram, Senhor, e os teus servos que têm dado honra à tua glória e ao teu nome. Prospera cada casa, cada lar, todos os dias, abundantemente, Senhor. Não deixe faltar o pão, não deixe faltar o leite, não deixe faltar, Senhor, o amor, a comunhão, Senhor, e acima de tudo, ó Pai, a tua presença nos lares dos teus servos, abrindo as portas para aquilo que cada um deles precisa e deseja,
e desejam nesta noite, que eu te peço em nome de Jesus. Amém, querido? Então você que ofertou e dizimou, as nossas redes sociais tem o número da conta da igreja. Você pode estar indo um dia na igreja à tarde ou pela manhã, você vai ver a programação lá nas redes. Daí você pode ofertar pessoalmente se quiser também. Se você ofertou por transferência, a gente pede que você depois encaminhe para o e-mail da igreja o seu comprovante. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Então, nessa noite, nós estamos aqui para ministrar para vocês uma palavra para reavivar as nossas esperanças. A vontade da palavra de Deus hoje é que Ele venha a reavivar, amém, aquilo que você tem, aquilo que você precisa. Por isso que o nosso tema é vendo além das aparências. Porque a aparência, se deixar, nós desanimamos. Se deixar, a gente entra em depressão. E estou falando algo que acontece, está acontecendo em muitos lares, em muitos ambientes, Então a ideia da palavra de Deus, o nosso foco hoje é trazer Jesus para a sua casa. Estamos aqui para falar dele, o autor e consumador da nossa fé. Estamos aqui para falar daquele que deu a vida por você e que deu a vida por mim, e que nele podemos todas as coisas. Primeiramente, quero dizer para você que ele tem ciência e ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo, e tudo está diante do controle dele. Amém? Nosso Deus é bom, a sua essência é bom, e a prova disso é que ele enviou seu filho para morrer por você e para morrer por mim. Amém? Nesse início do mês nós comemoramos a Páscoa. E quando comemoramos a Páscoa, nós temos em mente que Deus deu seu Filho Jesus para você e para mim. E quando você olhar para a cruz do Calvário, você vai ver que está se cumprindo a profecia, que o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Amém? Então isso já é direito seu, já é herança sua, isso já está consumado. Então, olhando para a cruz, nós encontramos resposta suficiente para nossas vidas. Amém, meu querido? Tudo aquilo que de ruim foi levado sobre Jesus, e tudo aquilo que é vida, o amor de Deus foi dado para nós. Então receba aí no seu lar. Amém? Olha para quem está com você, para a sua esposa, para o seu esposo. Olhe para os seus filhos. Diga para ele: olha, Cristo é vida aqui na minha casa. Porque tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu declaro, eu trago à existência. Então na sua casa, traga a existência. Jogue para fora, lance para fora do seu lar todo vírus, toda a maldição, toda a palavra contrária, e traga agora, através de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a vida que você espera e que eu espero. Então, diante desse tema, que é vendo além das aparências, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, nos versículos 15 em diante. Enquanto você abre aí, quando você procura, eu vou abrir no meu aqui também. Então é 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Vai narrar a história do profeta Eliseu. E aqui nessa história tem uma mensagem linda, maravilhosa, uma mensagem que mostra que Deus está além daquilo que eu posso ver. Essa mensagem vai mostrar para você que você não deve se guiar pelas aparências, por pior que ela seja, por mais cercado que você esteja, Deus está no controle. Crê nisso? Olha o que diz então. Versículo 15 de 2 Reis, lá no capítulo 6. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu,
ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Amém? Olha que palavra linda, reveladora, né? Temos como contexto, como pano de fundo, nós temos o profeta Eliseu e nós temos, né, o rei Ciro da Síria, e ele estava em guerra com a nação de Israel. Vira e mexe tinha guerra com a nação de Israel, e o rei tentava de alguma forma, né, vencer aquela batalha para capturar o rei e o povo. Mas toda vez que o rei da Síria planejava uma emboscada, Deus avisava o profeta. Toda vez que o rei da Síria planejava uma emboscada, Deus avisava o profeta, e o profeta Eliseu avisava o rei, e o rei desviava o seu caminho e fugia. Ao ponto que o rei da Síria ficou preocupado, achando que entre eles havia um traidor. Entre os seus conselheiros havia um traidor, e os seus conselheiros disseram: não, rei, não há traidor. O problema é que lá tem profeta. O profeta Eliseu avisa ao rei dos israelitas tudo que você planeja no secreto do seu quarto. Então, diante dessa resposta, o rei mandou, né, que um exército, que cavalheiros fossem até a cidade onde estava o profeta Eliseu. Eles foram durante a noite e cercaram a cidade onde estava o profeta. E o profeta, enquanto eles cercavam a cidade, o profeta estava descansando, o profeta estava dormindo. Ei, eu começo dizendo assim para você: não se preocupe. Não se preocupe com as circunstâncias lá fora. Tome as suas providências necessárias, isso é evidente. Mas tenha calma, tranquilidade, continue confiando no Senhor. E quando amanheceu, o servo do profeta, se dirigiu até o profeta e disse: estou com medo, estou preocupado, porque lá fora tem um exército preparado para nos atacar. O que nós faremos? E é lindo isso, irmãos, e é lindo isso, porque o homem, o servo do profeta, ele enxergava conforme a aparência. Ao chegar pela manhã, que ele sai da casa e ele vê aquela multidão de exércitos cercando toda a cidade, ele se constrange de medo, e ele não sabe qual a resposta, ele não sabe o que fazer. Dá uma pausa um pouquinho, pensa comigo um pouquinho agora, irmãos. O nome Eliseu significa Deus é minha salvação. Ei, Deus é a sua salvação. Confia nisso. O profeta Eliseu, diz as escrituras que ele sucedeu o profeta Elias. E o profeta Elias teve a sua conotação em toda a história bíblica, porque ele é aquele que batalhou e matou os profetas de Baal. Agiu com justiça vindo de Deus, operou os seus milagres. Agora Eliseu entra em cena. Tudo aquilo que Elias fez, Eliseu fez dobrado. Tudo aquilo que Elias fazia como julgamento de Deus, em consequência ao pecado do homem, Deus usava o profeta Elias para trazer um julgamento diante da ação do homem. E agora nós temos um profeta que é Eliseu, que ele faz o contrário. Primeiro ele começa trazendo vida, trazendo condições diferentes. A ação de Eliseu, como homem ungido de Deus, não é para trazer juízo, mas é para trazer vida, é para trazer graça, é para trazer avivamento. Onde Elias orou para que não chovesse, e não choveu, Eliseu vem sobre as águas e transforma as águas que tinha morte, traz águas que geram vidas. O que Elias fez? 7 milagres. Eliseu vem e aplica 14 milagres. Os milagres de Eliseu é para trazer julgamento de Deus. E os milagres de Elias, os milagres de Elias é para trazer o julgamento de Deus. E os milagres de Eliseu é para trazer vida. Por isso que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Agora vem Eliseu e traz vida ao povo.
Esse é o contexto, esse é o pano de fundo do momento em que vivia o profeta, o seu servo e as circunstâncias que estavam ali. E agora o que acontece? Eliseu olha para o jovem e clama ao Senhor: Senhor, abra os olhos para que o teu servo veja. E imediatamente os olhos foram abertos. E aí o homem, o servo do homem de Deus, ele olha e ele enxerga que há uma milícia de anjos. Aleluias! Ele enxerga que muito mais são aqueles que estão a favor de Deus do que aqueles soldados para pelejar contra o profeta. E da mesma forma que ele pede para abrir os olhos daquele jovem, e o jovem começa a enxergar a manifestação de Deus, eu quero pedir para você também, olhe para as pessoas que estão ao seu redor, que estão ao seu lado, e diga: Deus tem muito mais do que isso. Não comece a enxergar pelas aparências, comece a viver pela fé, comece a declarar que esse tempo vai passar, comece a declarar que o choro sim dura uma noite, e a noite pode estar sendo longa. Essa noite que nós estamos vivendo já faz mais de 1 ano e meio, ela parece ser longa, mas o meu Redentor vive, e eu sei, e eu tenho plena convicção, porque os meus olhos foram abertos, porque Deus está sob o meu controle. Aliás, Deus está no controle de todas as coisas. Não é pelo que eu quero, mas é porque Ele pode fazer e por aquilo que Ele tem feito em minha vida. Tenha plena convicção que o choro dura uma noite, mas a alegria já chegou, porque os teus olhos, igreja, estão abertos. Não viva conforme as aparências, não viva segundo o curso deste mundo, mas enxergando que Deus é o provedor e que essas circunstâncias já mudaram. Eu creio nisso e quero que você creia e quero que você viva diante disso por essa fé maravilhosa e abençoada, que é nele, e tudo é por ele, e todas as coisas são feitas por meio dele. Não faz sentido um Deus que permite que seu filho morra na cruz do Calvário e agora vai deixar que uma pandemia domine a humanidade. Ainda é uma noite, parece longa, mas eu tenho plena convicção que a alegria já está chegando na minha vida, que a alegria já está chegando na sua vida. Da mesma forma, voltando ao texto, da mesma forma que abriu os olhos daquele jovem, o mesmo profeta agora vai orar para cegar os olhos daqueles soldados. Interessante isso. Comece a orar para repreender as enfermidades, para repreender essa pandemia, para que Deus cure as pessoas que estão no leito do hospital, para que Deus dê inteligência à medicina, para que Deus dê inteligência aos técnicos, para que Deus dê sustentação aos médicos, para que Deus dê o suporte que nós precisamos, mas crendo que é Ele que está agindo em seu favor, no meu favor. E às vezes nós não conseguimos enxergar Deus atuando nas pequenas coisas. Se você não consegue ver Deus atuando nas pequenas coisas, você não vai enxergar Deus atuando também nas grandes coisas. Por que devemos ver além da aparência? O profeta pediu para que Deus cegasse aqueles soldados, e eles foram cegos. E o profeta conduz aqueles soldados depois até Samaria, aproximadamente 30 quilômetros. E quando aqueles soldados chegam em Samaria, que é onde estava o rei de Israel, e que tem seus olhos abertos, o rei de Israel podia ter matado todos aqueles soldados inimigos, mas a ordem do profeta não foi de matar, a ordem do profeta foi de abençoar. Lembra que eu falei para você que o ministério do profeta Eliseu não é um ministério de julgamento, mas é um ministério de dádiva, de graça, de favor, de abundância. E o profeta diz: alimenta todos esses homens e depois despede eles para a sua casa. E por causa dessa ação, quando aqueles homens, aqueles soldados retornaram para a Síria, diz o texto, no finalzinho você vai ler, que houve paz por um bom tempo. Quando Deus age, Ele engana as aparências do homem, Ele engana as aparências contrárias à sua verdade. Ele traz à existência aquilo que é necessário para a sua vida. Olhar além das aparências é enxergar que Deus está por detrás para me abençoar aqui na frente. Quero trazer para você aqui uma lembrança de 2 textos muito conhecidos.
Você lembra da história da mulher de Pedro, do apóstolo Pedro? Diz o texto que Jesus foi à casa de Pedro. Quem se encontrava com febre? A mulher de Pedro. E olha o que o texto diz, que Jesus curou a febre da mulher de Pedro e essa começou a servi-lo. Olha que interessante esse milagre maravilhoso. Às vezes nós olhamos apenas para a literatura da forma como ela está escrita e não pedimos muito mais revelação. Ora, hoje nós sabemos que a febre é o resultado de uma doença. Então ela não estava só com febre. A mulher de Pedro tinha uma doença e se manifestava pela febre. Então o milagre de Jesus é maior do que aquilo que está escrito. Está escrito que ela foi curada da febre, mas nós sabemos que a febre é o resultado, é a exposição de que há algo doente no meu corpo. Então o milagre é muito maior. Ei, Deus curou a enfermidade dela. O texto não diz qual é a enfermidade, e não é essa a preocupação nossa. Não é criar fantasias, mas é dizer que Deus fez muito mais do que se estava olhando, do que se estava esperando. Então Deus curou na mulher de Pedro uma enfermidade, que cessou a febre. E ela voltou a segui-lo. E ela começou a servi-lo. Ei, muito mais do que a aparência. Muito mais do que a aparência. Às vezes você está vendo uma coisa só, mas Deus está fazendo muito mais. Esse é um texto que às vezes a gente não para analisar quão grande é o poder de Deus se manifestando de forma gloriosa e poderosa em cima daquilo que você precisa. A necessidade dela era só visão de febre, que talvez um chá naquela época, ou um remédio naquela época poderia resolver, mas depois que Jesus fosse embora, a doença ia se manifestar e ela ia ter febre de novo. Então Deus, através de Jesus, entrou com providência e curou a enfermidade dela, e ela serviu. E tem uma outra também no Antigo Testamento que é linda, que gera até uma certa polêmica, né, nos meios científicos. Todos nós conhecemos a história de Josué, lá no capítulo 10, no versículo, acho que 12 em diante, assim em diante, onde Josué vai em contra para socorrer os gibeonitas, e eles pelejam, e Josué vai narrar, né, o livro vai narrar, que Josué clama a Deus e fala: Senhor, detenha-te sol, detenha-te lua. Ei, que lindo isso, irmãos, que maravilhoso isso. E enquanto Josué não venceu a peleja, o sol e a lua não mudaram, ficaram intactos. Ah, pastor, mas nós já sabemos hoje que a terra é que se move e não é o céu que se move. Aliás, não é o sol que se move. E aí que está o milagre de Deus, meu querido. Eles não sabiam dessa diferença, nós sabemos hoje. Então o milagre que foi operado na vida de Josué naquele dia, e ele creu que era milagre de Deus, foi revelado para nós, e o milagre é muito, muito, muito maior. Nós podemos ter algumas consequências analisando cientificamente mesmo. Ora, nós sabemos hoje que o sol não parou, porque o sol é que está parado, e que quem se movimenta no movimento de rotação e translação é a terra. Então você começa a enxergar, consegue enxergar agora que o milagre é muito maior, que o milagre é acima das expectativas, que o milagre vai das aparências. As aparências científicas é que o texto pode estar errado, porque o sol de certo está parado e a terra que se movimenta. Então o milagre é muito maior, porque se parar de fato a terra, você consegue imaginar qual é a cadeia de desastres naturais que vão acontecer? Furacão, terremoto, maremoto, tsunami, vulcões explodindo, as coisas todas, ia criar um problema no cosmos, ia mudar todo o comportamento, ia mudar todo o comportamento. E você consegue enxergar além disso, se o sol que está parado, mas que a terra que gira, ela para, ei, vamos ter uma confusão de fuso horário, porque a hora vai ter que parar também. Então eu tenho toda uma consequência desastrosa sobre sobre o nosso sistema solar. Ah, pastor, mas os cientistas falaram que foi o primeiro eclipse que possa ter ocorrido.
Que seja o primeiro eclipse. Para a ciência é o primeiro eclipse. Para nós é milagre de Deus. Ei, mas se foi o primeiro eclipse, nunca mais se teve na história um eclipse tão longo. Por que só aquele? Sabe por quê? Porque se é para agradar a ciência, que seja o primeiro eclipse. E nunca mais se repetiu, porque o milagre de Deus vem para aquele que crer. Talvez a ciência não encontre isso, mas você na sua casa comece a enxergar e comece a crer que o milagre de Deus é muito maior. Se para uns é fator natural, ei, para você e para a minha vida é Cristo, é Deus se manifestando, é Deus operando, é Deus mudando a circunstância, é Deus fazendo eu ver além das aparências. Se é o sol e a lua que um sobrepõe o outro e aí para por causa do eclipse, para mim é poder de Deus. Você consegue imaginar se a terra para de fato? Eu enxergo muito mais do que isso, porque para mim Deus não somente conseguiu parar a terra, mas Deus parou o universo. Deus parou um sistema solar inteiro, somente para que Josué pudesse obter vitória sobre aqueles reinos que tentavam invadir contra os seus aliados. Ei, Deus movimenta o universo. Você consegue entender? Não se preocupe com aquilo que a ciência vai querer explicar. Não, viva pela fé. Nós caminhamos de fé em fé, nós andamos de glória em glória, nós cremos um Deus todo-poderoso. Ei, Deus movimenta o universo para mudar a sua vida. Ei, nesse mês nós lembramos que há mais de 2020 anos, Deus permitiu que o Filho dele morresse na cruz do Calvário, para que você tivesse vida. Eu me lembro aqui do Novo Testamento. Você vai se lembrar do nascimento de Jesus, quando os reis magos vieram adorá-lo. E o texto é muito claro que os reis magos perguntam, né? Aonde está o rei? Olha que eles perguntam, aonde está o rei? Ei, você tem que fazer a pergunta para você agora. Aonde está o seu rei? Aonde está o seu Deus? Aonde ele está? Nós sabemos que para ser rei, você não nasce rei. Você nasce da linhagem sacerdotal. Desculpe, você nasce da linhagem real. Você não nasce rei, você nasce príncipe. E você cresce e se torna rei. Mas Jesus não. Ei, Jesus nasceu rei. Isso significa que não teve ninguém antes dele. É ele. É para ele. Ele nasceu rei. E os magos não vieram adorar Maria nem José. Os magos disseram, viemos adorá-lo. A adoração foi para Jesus. Eles vieram honrar Jesus. Eles vieram reconhecer o reinado de Jesus. Ei, a pergunta foi, aonde está ele? Todo mundo sabe onde está fulano, beltrano, ciclano. Ei, mas você sabe aonde está Jesus? Você sabe de fato quem ele é? Você sabe de fato o que ele fez? E eu digo que esse mês é o mês que nós recordamos que ele morreu na cruz do Calvário. Isaías, o profeta, vai dizer que um filho, que um menino nos nasceu. Você consegue entender isso? O menino nasceu, mas foi dado um filho. Quantas crianças nascem? Quantas crianças nascem? Quantas crianças nascem? Então o menino nasceu, mas um filho. O filho significa que Deus deu o filho dele para você, para mim, para que no tempo certo ele crescesse e se desse na cruz do Calvário. Então um menino de fato nasceu, mas não é qualquer menino que nasceu, porque um filho nos foi dado, e foi dado o Filho de Deus, para que você e eu, nós tenhamos vida, através daquilo que ele fez. Posso falar tantas coisas, muitas coisas, mas você precisa entender que o Filho foi dado em seu favor. Isaías também vai profetizar que ele foi levado para o matadouro como ovelha. Como ovelha significa inocente, sem pecado,
De fato ele não tinha pecado, porque ele nasceu de um nascimento virginal. José não teve relação com Maria. Foi a ação do Espírito Santo. Não tinha linhagem de pecado. Foi a ação do Espírito Santo. Então, inocente, uma ovelha sem pecado, ela foi entregue. Só que aí, se você olhar só pelo aquilo que Jesus foi entregue, se você só analisar a crucificação, se você só analisar que estava sobre a cabeça dele uma coroa de espinho, se você só analisar que foi pregado as suas mãos no madeiro, isso ainda é pouco para tudo aquilo que ele fez. Se você só ficar olhando para o sofrimento de Cristo, e houve de fato um sofrimento, ainda é pouco. Abra o seu coração, olha além das aparências. Eu dei vários exemplos aqui da gente enxergar além das aparências. Falamos da esposa de Pedro, falamos de Josué, e agora eu quero encerrar dizendo assim para você: se você enxergar Jesus somente na cruz do Calvário, você está olhando a aparência ainda. Enxergue mais do que isso, porque a cruz do Calvário revela muito mais. Revela que o menino e o filho que nos foi dado levou naquela cruz todos os meus pecados. Então naquela cruz, ao verter o sangue dele, esse sangue é derramado sobre a minha cabeça, e ele perdoa os meus pecados, e agora me dá condição de viver diante de Deus, na sua presença, e poder falar com ele, e poder dizer: eu aceito. E porque eu aceito, o Pai também me aceita e me transforma e me faz com que eu seja filho, herdeiro com o mesmo filho dele. A Bíblia vai dizer, e Jesus mesmo vai dizer, e isso é Jesus falando, e às vezes a gente acha que é a pessoa que escreveu, que é o escritor. Não, ele vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, olha, ele dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ei, o único Filho de Deus, Jesus, foi dado em seu favor. Então, olhar para a cruz do Calvário, eu tenho que chegar além. Eu tenho que chegar o que ela produz na minha vida. A cruz simboliza a morte de um homem simples, humilde, mas que era filho de Deus. Da mesma forma que ele morreu, essa cruz também traz sobre mim vida. A morte de Jesus traz para mim vida. Então eu enxergo além, na morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu só não enxergo Ele, mas eu também tenho que enxergar que Ele traz vida, para que eu viva abundantemente, para que eu seja curado, para que eu seja sarado, para que eu tenha paz, para que eu possa descansar, para eu saber em quem eu confio, para eu saber em quem eu posso crer, para eu saber qual é o meu destino, para eu saber qual é a minha identidade, para eu ter posição de filho, como Ele é. Da mesma forma que o pai trata o filho, o Pai nos trata agora também. Você quer acreditar que Deus está longe de todas essas coisas que estão acontecendo? Você pensa que Deus não tem controle, que Deus não está sabendo? Ei, o apóstolo João vai dizer que Deus é amor. E pelo seu grande amor, com o que nos amou, Ele traz vida para a sua vida. A única morte, o único sofrimento que agradou o coração do Pai está na cruz do Calvário. E por causa desse agrado, agora o Pai olha para nós e não nos chama mais de servos, mas nos chama de filho. Começa a te dar uma nova identidade, começa a te tratar de forma diferente. Foi essa ministração que eu trouxe para você em cima do nome do profeta Eliseu. É o profeta que vem trazer a graça. Aquilo que Elias fez 7 vezes, ele fez 14. Ei, é sua vida. O Pai se importa com você, o Pai te ama, o Pai, Ele enxerga você como filho. Ele não se agrada da circunstância, Ele não se agrada da circunstância, mas se for necessário, Ele move o sistema, Ele move o universo em seu favor. Ele move o universo em seu favor, para que você seja curado, para que você seja abençoado, para que você tenha dias de pleno descanso, para que você possa entrar no descanso de Deus. Amém, meu querido? Eu quero que você entenda que o Pai, o nosso Pai, Ele te mostra muito mais
do que aquilo que você consegue enxergar. Ao você olhar para as circunstâncias, não olhe só a aparência da pandemia, não olhe só a aparência das coisas que estão acontecendo, mas olhe além disso, porque você vai passar, esse tempo vai passar, a mudança já chegou, mas o meu Deus, Ele é fiel, maravilhoso, poderoso e glorioso. Amém? Eu queria convidar você, aí na sua casa, né, se você puder ficar de pé, pega nas mãos das pessoas que estão ao seu redor. Isso é um ato profético. Amém? Na igreja a gente faz isso. Então na sua casa você pode fazer com maior liberdade. Pega na mão das pessoas que estão em sua casa, firme, e ore comigo. Meu Pai, muito obrigado por estar na Tua presença. Muito obrigado pela Tua presença e pelo Teu grande amor. Muito obrigado porque o Senhor doou o Seu Filho em nosso favor. Em nosso favor. Eu abençoo a minha esposa, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo o meu lar. E na minha casa, Senhor, é a Tua proteção, é a Tua vida. Ó Pai, na minha casa viva o Teu Espírito Santo, na minha casa reine a Tua palavra. E eu declaro na minha casa que nenhum mal chegará à minha tenda, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Diga isso na sua casa, diga amém. Amém significa assim seja, amém significa que você concorda. Amém, meu querido? Glória a Deus, Deus é bom e fiel. Boa noite, bom descanso para você. Cristo reine na sua vida. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus.